Glórias a Deus, louvado seja o nome do soberano e todo-poderoso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, pela internet. Aleluia. E, como sempre, com uma mensagem para o teu coração, uma mensagem que venha te edificar e te livrar das armadilhas, não é? E das consequências que pode acarretar, não é? Um erro em nossa vida, em termos de palavra, de obediência. É esta a palavra de Deus que diz que os meus filhos se perdem, a minha igreja se perde por falta de conhecimento. Amém, queridos? Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com você está ali no livro de Tiago. Glória a Deus. O que fala ali no capítulo 1, se não me engano, mas é sobre a maledicência e sobre o poder da língua. E o quanto isso é complexo e como nós devemos fugir disto. Aleluia. E pedir para Deus que venha ungir nossos lábios, nossa língua, para não ser, de repente, um instrumento de Satanás, pela ignorância da palavra. A gente vê uma igreja muito frágil, muito fraca. Não é? Eu tento sempre trazer palavra, né, que não é pregada. Né? E sobre isso ele não ouve muito. Aleluia, a coisa é muito escolhida. Não é? Para mais agradar do que trazer verdades, que muitas vezes pode implicar em alguma coisa. Então eu saio dela para agradar o homem. Mas o apóstolo Paulo declara que antes eu agrado a Deus. Aleluia. Aí vem aquele salmo, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, toda a provisão, queridos, vem de Deus. Onde está a tua fé? Que está alicerçado tanto, não é? No sustento das pessoas e não de Deus. Deus pode mover tudo que se Ele quiser. Se nós trabalharmos com sinceridade, pregando a verdade, com amor às pessoas, não omitindo aquilo que é certo, ensinando-as a uma vida de vitória e, acima de tudo, preparada para a vida de Jesus, que é o mais importante para nós, não é? Você tem ouvido sobre isso? Novo céu, nova terra? Tem ouvido? Como é que nós seremos na eternidade? Tem ouvido? Está aqui nessa página. Coisas que é importante para nós, queridos. Nós temos só em coisas desse mundo. Não é? Só em coisas dessa vida. Quando o nosso destino, meu querido, é o céu. Eu acho que é muito claro isso. Um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Diz a palavra de Deus que esse lugar que Deus tem reservado para nós, não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus e do Cordeiro é suficiente para iluminar todas as coisas. Lá não haverá sombra, além de tudo aquilo que é mal na terra em que nós vivemos. Então, temos que nos esforçar para possuir o reino de Deus, para possuir as promessas eternas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Agora veja bem, alguma coisa interessante lá em Tiago. Né? A língua é fogo consumidor. A língua é fogo consumidor. Uma pequena faísca pode atingir toda uma mata e queimar tudo. De tão poderoso é a língua ou a maledicência. Eu estava com essa palavra de manhã e foi passando, mas agora estou aqui proclamando ela. Aleluia! O que mais diz ali? Que da nossa boca não pode jorrar água pura e água venenosa. Não é assim, meus irmãos, diz Tiago, que devemos proceder. Então significa, amado, que tem solução sim. E é por isso que a palavra é pregada. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir nos faz tomar uma atitude de vigiar. E a maledicência é coisa muito séria.
Aleluia. Eu falava com uma pessoa, ela disse que temos que ter cuidado naquilo que vamos falar. Eu perguntei para essa pessoa o que vamos falar. Ele ficou me olhando e digo a palavra de Deus. Nós falamos a palavra de Deus. Goste ou que não goste. Nós falamos a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus em Isaías que a palavra que sai de nossa boca não voltará vazia, porque a palavra de Deus é toda poderosa. Aleluia. Lá em Hebreus, declara ali que ela é viva e eficaz. Aleluia. E que penetra onde ninguém pode penetrar. Então, a palavra é poder. De Jesus, a palavra que vos falo é espírito e é verdade. Veja como as coisas estão vindo. Isso aqui não está nada programado. Eu me sentei aqui para testar. E Deus está falando. Né? Jesus declara, não vos preocupeis que há de falar. E eu tenho vivido isso. Chegou a mentira aqui? Não. Aleluia. Qual é o perigo disso? É a gente, não é, maldizer. Agora veja bem, queridos. Quando recebemos uma má notícia, o que nós fazemos? Nós simplesmente aceitamos aquilo? Nós não verificamos nada? Sabe, amado, pode vir das pessoas mais improváveis isso. O ser humano faz qualquer coisa para tirar o dele, da jogada, do alvo. Tá? Então é capaz de pegar argumentos, não é? Pegar fatos, juntar tudo, fazer não é, um quebra-cabeça e passar para você. Agora, o que eu tenho que fazer nisso? Eu tenho que ir na pessoa, queridos. Ir na pessoa. Como cristão, eu tenho duas coisas, aliás, três a fazer. Primeiro, ir na pessoa, conversar com ela. Segundo, fechar minha boca, aleluia, porque aquilo que eu ouço, amém, mas não quer dizer que eu vou dar crédito àquilo. Terceiro, ir até a pessoa. Como cristão, temos que ir até a pessoa, conversar com ela. Aleluia, sobre aquilo, é verdade isso, Senhor. Não tem nada de errado nisso. E falando isso sobre você, não é? Isso é verdade. E tirar isso a limpo, ou se calar, ou se não, orar por essa pessoa. Agora, você ouviu a má notícia de alguém, querido, no mundo cristão, não é? Fique em silêncio. Vai orar para essa pessoa. Vai clamar a Deus por ela, mas jamais você vai passar para outra pessoa, sabe, o negócio que você ouviu de outro. Ah, mas foi a mamãe que falou? É? Ô, meu querido, a nossa vida com Deus. Aleluia. Não importa, eu tenho três condições. Oração, ir até a pessoa, vou me calar. E jamais passar para outra pessoa aquela má notícia. Veja, veio aquele homem correndo, se não me engano, egípcio, não me engano. Parece que era. Não, era alguém lá daquela região, mas não acho que não era egípcio. Se for, amém, o que vale a história. Então, ele chegando ali, veja bem, ele veio sorrindo, ele veio satisfeito. Por quê? Porque Saul tinha morrido. Saul tinha morrido. Só que ele não só deu a notícia. Notícia. Fazia paz para ele. Mas ele veio com alegria pela morte de Saul. Ele dizia, agora sim, tu vai ser rei, se alcançasse, conseguisse. E Davi olhou para ele e disse, como é que você pode me trazer uma notícia dessa maneira? Falando sobre o ungido do Senhor com essa maneira. Aleluias. Ele pegou a espada e cortou a cabeça dele. Aleluias. Isso é um exemplo bíblico. Alguns não entendem isso. Amém? É claro que eu vou fazer isso com a pessoa, né? Mas naquela época, perdi a cabeça. Amém, amados? Aleluias. Agora, qual é o problema? O problema, querido, que a gente não é fácil. A gente se alegra com a má notícia. Sabe? Ah, é verdade? Não brinca. Quem foi? Não é? Aí fulano, meu Deus, quem diria? Não é? Aquela coisa toda. Bah! Olha! Ô Jesus, cuidado, senão Jesus ele ó. Amém, amados? Então veja, eu coloco três coisas aqui. Foi o teu pastor que falou? Quero nem saber. Qualquer pessoa. Aleluia. Porque é um problema de todos. Eu fui num lugar que era uma vigília, para ceia, toda manhã.
tempo de Isaías Figueiró. Eu estava lá expondo livros. Veja bem, eu estava recém começando. E aquelas pessoas que estavam lá em jejum, se preparando para a ceia, todo o tempo a palavra falada era sobre o pastor Isaías. Só coisa errada, só entendimento errado. E ouvindo aquilo, eu que fui na tenda, que participei, né, ouvindo aquela palavra maravilhosa do pastor Isaías, né, do Espírito, um dia que eu me adaptei com aquilo, eu me renovei com aquilo. No último sábado, eu acho, ele lançou uma palavra que eu acho que foi 100% no Espírito. Algo tremendo, eu amo esse homem, seu ministério, em Pelotas, aliás, em Porto Alegre, ali, aleluias, um exemplo, aleluias. E um dia, se eu encontrar ele, vou dar aquele abraço também. Amém? Veja que ponto chegamos, querido. Como é que alguém vai estar em jejum, de preparação para uma ceia, vai estar usando a língua para maldizer as pessoas? Aleluias. E a gente sabe que não cabe a nós maldizer ninguém, mas abençoar as pessoas. Nós fazemos isso de muitas maneiras. Oh, meu Pai. E às vezes, servos de Deus são mutilados na imagem. Sabe o que é isso? Eu já sei o que é isso. Oh, meu Deus. E hoje eu fico um pé atrás, né? Porque o diabo se move de muitas maneiras para destruir. E uma das maneiras é danificar a imagem da pessoa, para trazer incredulidade, não é? Dúvida sobre aquela pessoa. E aí você, sem querer, querido, passa a não ouvir mais. Agora imagine você numa igreja com o teu pastor, e alguém traz isso a você. Aí você está ouvindo ali a palavra e está pensando naquilo, mas como é que prega dessa maneira assim? Né? Entendeu? Pior é você pegar e passar aquilo para frente sem ter certeza. E muitas vezes eu tenho convido isso. Porque às vezes tu sente. Em primeiro lugar, amado, tudo que está oculto a nós, Deus nos revela. Você sente a coisa antes. Você não viu nada ainda, mas de repente você tem aquele sentimento. Isso eu tenho. Não sei se você tem isso. Né? E aí você vai, aí você começa a ver, não é? Não é? O movimento das coisas, e você sabe, há alguma coisa séria nisso, dependendo das pessoas. Então fica essa palavra para você. Eu pego assim, querido, aquilo que me inspira, principalmente em fatos reais, para poder falar. E Tiago sabe o que está falando. Não é que da mesma fonte pode jorrar as duas coisas. Água pura e veneno. Amém, amados? Bênção e maldição. Aleluia, que Deus nos livre disso. E se há em mim algum problema nessa área, meu Deus, eu venha vigiar também e não dar lugar a isso, porque isso é, meu Deus, é uma munição terrível para Satanás. Veja, querido, nós temos o povo da misericórdia. Então, se alguém pecou, se alguém errou, se alguém adulterou, eu não vou me alegrar com isso, querido. Mas vou fazer alguma coisa nessas bases que eu falei. Aleluia. E pergunto uma coisa. Se o teu filho fazer uma borrada, uma coisa feia, tu vai sair por aí e falar? É? Tu vai esconder. É verdade? Pois é. Nós temos o corpo de Cristo. Meu Deus do céu. É? Aquele que ama o corpo jamais vai destruí-lo. Amém? Vai fazer alguma coisa para conservá-lo em paz e não permitir que o diabo venha trazer contenda. Acima de tudo, atingir os pequeninos do Senhor. Se não entendeu isso, entende. Nós somos os pequeninos do Senhor. Está escrito.